O amanhecer na mansão Ribeiro sempre fora silencioso, tranquilo e equilibrado. Um lugar onde os passos suaves de funcionários experientes se misturavam ao perfume de café recém-passado e ao som abafado dos jardins sendo regados ao longe. A casa era tão grande que parecia respirar por conta própria, e era ali, naquele território de luxo e rotina impecável, que Clara Ribeiro, filha única do milionário Augusto Ribeiro, despertou sentindo um incômodo que nunca havia experimentado. Ela abriu os olhos devagar, o sol filtrando pela cortina branca como se tivesse sido regulado para não incomodar. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Havia um peso estranho nas costas, como se alguém tivesse pressionado uma pedra enorme contra sua coluna enquanto dormia. Inicialmente, Clara achou que fosse apenas má postura, talvez uma noite mal dormida, mas a dor era profunda, latejante, quase pulsante, como se algo dentro dela estivesse se movendo. Tentou se virar na cama, mas uma pontada violenta percorreu todo o corpo, arrancando-lhe um gemido alto que ecoou pelo quarto silencioso. "Ai!" ela exclamou, levando a mão às costas, perturbada. Passou os dedos pela região superior, mas não sentiu nada além de um leve inchaço e calor anormal. Respirou fundo, tentando controlar o desconforto. Clara sempre fora uma jovem forte, raramente adoecia e não gostava de fazer alarde. Ainda assim, aquela sensação era diferente de tudo que conhecia, pesada, estranha, invasiva. Forçou-se a levantar. O quarto amplo, com sua decoração elegante, parecia girar ao redor dela. Cada passo exigia mais força do que o normal, como se sua energia estivesse sendo drenada. Enquanto caminhava até o espelho alto ao lado do guarda-roupa, sentiu algo novamente. Um leve tremor interno, como se um músculo profundo estivesse se contraindo por conta própria. Mas não era um músculo, era algo mais firme, mais denso. "Que diabos está acontecendo comigo?" murmurou. Ao tentar olhar suas costas no espelho, inclinou-se para o lado, mas a dor voltou com intensidade dobrada. Ela pôs a mão na parede para não cair. Respirou fundo, arfando. Isso não é normal. Antes que pudesse insistir no espelho, alguém bateu suavemente na porta. "Senhorita Clara." A voz doce e familiar vinha de Dona Lourdes, a faxineira mais antiga da casa. "Posso entrar?" Clara engoliu a dor, endireitou a postura o máximo que pôde e respondeu: "Claro, Lourdes, pode entrar." A mulher entrou sorrindo, mas ao ver o estado da menina, seu semblante se fechou instantaneamente. Lourdes era experiente, trabalhara na mansão desde que Clara era bebê, e tinha uma sensibilidade aguçada para perceber qualquer mudança na família. Bastou um olhar para identificar que havia algo profundamente errado. "Minha filha, o que houve? Você está pálida", disse, aproximando-se rapidamente. Clara tentou minimizar. "É só dor nas costas. Acho que dormi torta. Vai passar." Mas Lourdes franziu o senho. Aproximou-se mais, inclinando-se para observar a postura da menina. "Dor assim? Nessa intensidade?" Ela pousou a mão no ombro de Clara com cuidado. "Me deixa ver." Clara hesitou, constrangida. Não queria preocupar ninguém, muito menos Lourdes, que já tinha tanto trabalho cuidando de todos. Porém, ao sentir outra onda de dor atravessando suas costas, perdeu qualquer resistência. Está doendo muito", confessou com a voz trêmula. Lourdes a guiou até a beira da cama e pediu para ela virar de lado. Quando Clara tentou se inclinar, soltou outro gemido alto. Dona Lourdes ficou imediatamente alerta. "Meu Deus, isso não é normal." Tocou a camisa da menina e sentiu o calor na região. "Parece febre localizada." Clara fechou os olhos, respirando fundo, tentando evitar que a dor a fizesse desmaiar. "Lourdes, você pode me dizer se está vendo algo?" Eu não consegui olhar no espelho.
A faxineira respirou fundo, tomada por uma preocupação crescente. Ela levantou levemente a camisa de Clara e congelou. Seus olhos se arregalaram. A boca se abriu em um choque mudo. Clara, sussurrou, com a voz quase quebrando. Tem algo aí. A menina virou a cabeça rapidamente, assustada. Algo? Como assim algo? Lourdes recuou meio passo, tentando recompor-se, mas o horror estampado em seus olhos era impossível de esconder. Eu nunca vi algo assim na minha vida, murmurou ainda sem fôlego. Está grande. Parece como se tivesse algo crescendo dentro das suas costas. O estômago de Clara revirou. A dor, o calor, a sensação de peso, agora tudo fazia sentido. Ou pior, começava a perder o sentido completamente. Crescendo, a voz saiu mais alta do que ela pretendia. Lourdes, você está dizendo que tem alguma coisa dentro de mim? A faxineira hesitou, respirou fundo e disse com seriedade absoluta. Minha filha, você precisa que o médico veja isso. Agora. Clara sentiu uma vertigem forte. Os olhos escureceram por um segundo. A ideia de algo crescendo dentro de suas costas era tão absurda que parecia cena de pesadelo. Mas a expressão de Lourdes não deixava espaço para dúvida. Lourdes, não deixa meu pai saber ainda, disse Clara, a voz falhando. Ele vai surtar, vai me levar para 1000 hospitais, vai enlouquecer. Não quero que ele fique preocupado sem saber o que é. Mas Dona Lourdes balançou a cabeça. É sério demais para esconder. Isso não é um machucado, não é alergia, não é nada comum. Ela respirou fundo, segurando as mãos trêmulas. Clara, você precisa de ajuda urgente. Eu vou ficar com você, não vou sair do seu lado, mas seu pai precisa saber. Clara passou as mãos pelo rosto, tentando controlar a respiração. O pânico tomava conta, mas junto vinha a sensação angustiante de que aquilo era apenas o começo. A dor novamente pulsou, e por um instante ela teve certeza absoluta de que algo se mexeu. Lá dentro, algo grande, algo que não deveria estar ali. Lourdes, disse Clara com um fio de voz, se realmente tem algo crescendo dentro de mim, o que isso significa? A faxineira colocou a mão no ombro da menina e respondeu, com a expressão carregada de temor. Significa que sua vida pode estar em perigo e que a verdade sobre o que está nas suas costas precisa ser descoberta antes que seja tarde demais. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor. A mansão, sempre tão segura, tão imponente, parecia encolher, tornando-se um lugar pequeno e sufocante diante daquele mistério terrível. E pela primeira vez, ela teve medo real, medo do desconhecido, medo do que podia estar escondido em sua própria pele. Era apenas o início, e ambas sabiam disso. O relógio antigo da mansão marcava 7h42, quando Augusto Ribeiro recebeu a ligação que mudaria completamente o rumo daquele dia. Ele estava em seu escritório, revisando gráficos de investimento em seu monitor ultra-wide, quando o celular vibrou sobre a mesa. A tela mostrava o nome, Lourdes. Era raro ela ligar. O coração do milionário gelou. Lourdes? Aconteceu alguma coisa? Perguntou imediatamente. Do outro lado da linha, a voz da mulher saiu contida, mas visivelmente abalada. Seu Augusto, é a senhorita Clara. Ela acordou sentindo uma dor muito forte. Não é normal. O senhor precisa vir ver. O empresário levantou-se tão rápido que a cadeira bateu na estante atrás dele. Estou indo agora, disse, sem hesitar. O caminho até o quarto da filha pareceu mais longo que o costume. Cada passo ecoava pelo corredor silencioso como um presságio ruim. Ele abriu a porta sem anunciar sua chegada, e quando viu Clara sentada à beira da cama, pálida, com a respiração curta e os olhos marejados, a alma dele afundou. Ah, filha!
Augusto aproximou-se em 2 passos e se ajoelhou à frente dela. O que houve? Onde dói? Clara tentou manter firmeza. Não queria entrar em pânico na frente dele, mas bastou vê-lo tão preocupado, tão vulnerável, para que seus olhos se enchessem de lágrimas. Papai, tem algo nas minhas costas, disse a voz frágil, algo crescendo. Por um momento, Augusto achou que tinha ouvido errado. Crescendo, Clara, o que você quer dizer com isso? Lourdes aproximou-se devagar. Seu Augusto, eu olhei. Eu vi. Tem realmente algo estranho. Inchado como uma protuberância. Nunca vi aquilo antes. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. Augusto sempre fora um homem racional, lógico, avesso a exageros, mas ao ouvir aquilo, sentiu o desespero apertando seu peito. Clara, deixa eu ver, pediu com cuidado. A menina virou-se com dificuldade. Ele levantou a parte de trás da camisa, tocando a região com a ponta dos dedos, e recuou instantaneamente. A pele estava quente, tensionada, como se estivesse sob pressão interna. Havia um volume firme, do tamanho de uma maçã grande, talvez maior. Meu Deus! Augusto murmurou. Isso apareceu quando? Hoje de manhã, ela respondeu, engolindo a dor. Ele se levantou abruptamente. Vou chamar um médico. Agora! Pegou o celular. O melhor da cidade. Mas Clara, apavorada, segurou o braço dele. Não, pai. Não quero que todos descubram. Não quero ser exposta. Não quero comentários. Não quero a imprensa sabendo que a filha do Augusto Ribeiro tem sei lá o que crescendo nas costas. Ele hesitou. Clara tremia. Isso o destruiu. Filha, ninguém precisa saber. Só um especialista. Nem enfermeiros, se você não quiser. Lourdes assentiu. Eu conheço alguém, disse com cautela. Um médico discreto, que trabalha fora dos grandes hospitais. Ele é confiável. Já cuidou de casos estranhos antes. Augusto olhou para ela como se tivesse recebido uma corda num momento de afogamento. Chame ele, traga-o aqui, agora. Enquanto Lourdes saía, Clara respirou fundo. A dor pulsava, mas algo mais a incomodava, algo ainda mais profundo, uma sensação sombria que ela não conseguia explicar. Pai, ela disse baixinho, não é só dor. Eu sinto como se algo estivesse tentando sair. Augusto sentiu a espinha congelar. Enquanto esperavam o médico, Clara tentou descansar de lado na cama, mas o incômodo era tão forte que cada movimento parecia uma tortura. Augusto não desgrudava os olhos dela. Caminhava nervoso pelo quarto, passava a mão no cabelo, respirava fundo e voltava a olhar para a filha. Ele a observava como se tentasse memorizar cada detalhe, o suor na testa, a respiração curta, a forma como ela apertava os lençóis entre os dedos para suportar a dor. Você não me contou ontem se aconteceu algo diferente, ele disse, tentando parecer calmo. Alguma queda? Alguma dor antes? Clara balançou a cabeça. Nada. Eu estava normal, até hoje cedo. E você sentiu algo se mexendo? Perguntou com cuidado. Ela hesitou, mas não podia mentir. Sim, como se tivesse vida. Augusto sentiu o estômago desabar. Não sabia o que isso significava, mas cada palavra deixava tudo mais assustador. Meia hora depois, passos acelerados ecoaram pelo corredor. A porta se abriu e Lourdes entrou acompanhada de um senhor de meia-idade, com óculos pequenos, expressão séria e uma mala de couro. Seu Augusto, ela disse. Este é o Dr. Raul Moretti. O médico aproximou-se, cumprimentou Augusto com firmeza e se virou para Clara. Soube que está com dor intensa. Vou precisar examinar. Clara respirou fundo e assentiu. Dr. Raul colocou luvas, acendeu uma pequena lanterna e pediu. Pode virar um pouco? Ela tentou, mas a dor a travou no meio do movimento.
O médico, então, pediu ajuda ao pai para apoiá-la. Quando ele levantou a camisa dela, o médico observou atentamente, distante, porém sem esconder o choque silencioso. Ele tocou a pele ao redor da protuberância. Clara gritava baixinho a cada toque. O médico franziu o senho. Isto não é um inchaço comum. Augusto deu um passo à frente. O que é, então? Dr. Raul respirou fundo. Parece uma formação interna. Mas não é muscular. Também não é lipoma. Não é inflamação. Olhou novamente. Mas, Clara, você percebeu se houve febre? Náusea? Fadiga extrema? Ela assentiu fraco. Fadiga bastante. O médico fez um gesto para Augusto se aproximar. Preciso falar com o senhor, em particular. Clara abriu os olhos preocupada. Eu quero ouvir, disse com firmeza surpreendente. Dr. Raul hesitou, mas acabou cedendo. O que está crescendo nas suas costas tem textura rígida, está preso a estruturas internas e... Ele inspirou mais fundo. Eu acho que está se desenvolvendo de dentro para fora, como se houvesse uma estrutura óssea empurrando a pele. Clara sentiu o mundo escurecer. Augusto levou as mãos à cabeça. Isso é impossível. Isso não faz sentido algum. O médico continuou ainda analisando. O que mais me preocupa é que esse tipo de formação cresce rápido. Se apareceu hoje e já está assim, pode piorar nas próximas horas. O silêncio tomou conta do quarto, silêncio pesado, sufocante, cortado apenas pela respiração trêmula de Clara. O que eu faço? Ela perguntou com a voz frágil. Doutor. Raul abriu a mala, tirando instrumentos portáteis. Eu preciso examinar com mais profundidade, mas... Olhou para Augusto com seriedade absoluta. Tenho uma pergunta difícil. Pergunte, disse o milionário. Há alguma sala, algum cômodo na casa que esteja trancado há muitos anos? Algum lugar que Clara não costuma entrar? Augusto arregalou os olhos. Como você sabe? Porque o tipo de formação que estou vendo não é natural, e algumas substâncias, alguns compostos ambientais, podem causar mutações assim. Clara arregalou os olhos. Pai, o que tem naquela sala? O coração do milionário acelerou. Aquela sala. Aquela maldita sala que ele mantinha trancada desde antes do nascimento da filha. A que ninguém da casa sabia o que continha. A que ele jurou nunca mais abrir. Pai? Clara insistiu. O que você está escondendo? Augusto respirou fundo. Suas mãos tremiam. E quando finalmente respondeu, sua voz era quase um sussurro. Aquela sala pertenceu à sua mãe. Clara sentiu a pele arrepiar, a dor pulsar mais forte e um medo novo nascer dentro dela. E dentro dela, Augusto continuou desviando o olhar. Há algo que você nunca deveria ter descoberto. Um silêncio gélido caiu sobre o quarto. A verdade estava prestes a emergir, e Clara sabia que o que viria a seguir poderia mudar tudo. A revelação sobre a sala proibida caiu sobre o quarto como um peso invisível que roubou o ar de todos. Clara manteve os olhos fixos no pai, tentando entender algo que sempre esteve ali, silencioso, mas que agora latejava com a mesma força da dor em suas costas. O corpo dela parecia pulsar ao ritmo de um segredo antigo, como se cada batida do coração apertasse mais a protuberância que crescia por baixo da pele. Augusto passou a mão nervosamente no rosto, respirando de maneira irregular. Ele parecia mais velho, como se aqueles poucos segundos tivessem acrescentado anos sobre seus ombros. Pai, Clara chamou com a voz embargada. O que tem naquela sala? O milionário desviou o olhar, incapaz de encará-la. Seus olhos se voltaram para a janela, como se buscassem coragem no mundo lá fora. Dr. Raul permaneceu em silêncio, observando, enquanto Lourdes apertava as mãos, claramente sentindo que aquele era um momento que não lhe pertencia, mas do qual não conseguia se afastar.
Aquela sala... Augusto começou com a voz baixa. Deveria ter sido lacrada para sempre. Clara sentiu um arrepio percorrer seu corpo inteiro e não sabia se era pelo medo da resposta ou pela estranha sensação latejante que vinha de dentro de si mesma. Minha mãe, ela sussurrou. Tem a ver com isso? Augusto assentiu lentamente. Sim. E eu esperei a vida inteira para nunca precisar falar disso. Mas... Ele olhou para as costas dela, para o volume que deformava a pele delicada. Talvez seja tarde demais para esconder. Dr. Raul pigarreou, tentando manter a racionalidade diante do caos emocional que se instaurava. Sr. Augusto, qualquer informação de origem biológica, ambiental ou... Ele hesitou. Experimental. É crucial agora. O crescimento na coluna dela não é algo comum. Pode ter ligação com algo tóxico, algum componente, alguma variável esquecida. A palavra experimental fez o coração de Augusto disparar. Clara percebeu. Lourdes também. Pai, a jovem disse, uma lágrima escapando. Você está... com medo de quê? Ele fechou os olhos, respirou fundo, e quando abriu de novo, parecia estar prestes a enfrentar um fantasma do passado. A caminhada até o corredor onde ficava a sala proibida foi silenciosa. Clara se apoiava em Lourdes, pois cada passo fazia a dor em suas costas se intensificar. O volume parecia maior, mais pesado, como se algo se esticasse por dentro da pele, empurrando, buscando espaço. Dr. Raul andava ao lado, observando atentamente cada reação dela. A preocupação em seu rosto só aumentava. Se essa evolução continuar nesse ritmo, ele murmurou para Augusto, teremos pouquíssimas horas antes que a estrutura rompa a pele. Augusto empalideceu. Romper! Clara ouviu, e seu corpo congelou de medo. Ainda podemos evitar, mas precisamos descobrir a causa imediatamente, o médico completou. Romper. A palavra ecoou na mente dela como um trovão abafado. Algo dentro dela querendo sair. Algo gigante. Algo que ninguém entendia. Quando chegaram ao final do corredor oeste da mansão, Clara percebeu que nunca tinha reparado verdadeiramente naquele local. A porta de madeira escura parecia antiga, quase gasta pelo tempo. E o cadeado reforçado preso a ela destoava completamente do luxo do restante da casa. Era como se aquela porta fosse o único elemento sincero da mansão, a única que parecia admitir que guardava um perigo. Augusto tirou do bolso um pequeno feixe de chaves. As mãos tremiam tanto que ele demorou mais que o normal para encontrar a chave certa. Você sempre escondeu essa porta de mim, Clara disse com a voz baixa. Para te proteger. Augusto respondeu com sinceridade dolorosa. E porque nem eu entendi completamente o que aconteceu aqui. A chave girou na fechadura com um clique seco. Lourdes engoliu em seco. Seu Augusto, tem certeza? Não! Ele abriu a porta. Mas não temos escolha. O cheiro que saiu da sala era estranho, metálico. Frio, quase estéril. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Uma fileira de lâmpadas fluorescentes iluminou o interior, revelando um ambiente completamente diferente do resto da casa. Nada ali lembrava um quarto comum. Era um laboratório, antigo, abandonado, mas ainda cheio de instrumentos que pareciam pertencer a outro mundo. Clara arregalou os olhos. Pai, o que é isso? Augusto respirou fundo e deu o primeiro passo para dentro. Este laboratório era da sua mãe. Foi aqui que ela trabalhou, até pouco antes de morrer. A palavra morrer atingiu Clara como um golpe. Sua mãe havia falecido quando ela tinha apenas 2 anos. Jovem, saudável, repentinamente. Augusto nunca entrou em detalhes, alegando que a dor era grande demais. Ela... fazia pesquisas? Clara perguntou. Pesquisas avançadas, doutor. Raul observou, caminhando entre as mesas.
Muito mais do que eu imaginava que existisse fora de ambientes universitários. Havia placas metálicas, frascos com restos endurecidos, pequenos recipientes numerados, anotações antigas espalhadas em bancadas. Mas o que chamou a atenção de Clara foi um enorme painel preso à parede, com radiografias e imagens anatômicas que irradiavam estranheza. Uma figura em particular fez o coração dela acelerar, uma coluna vertebral humana, com estruturas anômalas crescendo a partir dela, exatamente na altura onde seu volume estava surgindo. Meu Deus, doutor! Raul examinou mais de perto. Isto é um estudo sobre desenvolvimento ósseo anormal induzido. Lourdes cobriu a boca. Clara sentiu uma onda de náusea. Augusto se aproximou de uma bancada específica, onde havia uma caixa metálica trancada com senha. Ele hesitou, mas digitou a combinação. Sua mãe trabalhava em algo revolucionário. Algo que poderia mudar a medicina, mas também muito perigoso. Pai! O que ela fez? Clara perguntou, a voz tremendo. Ela trabalhava com estrutura óssea regenerativa acelerada. Experiências que... Ele hesitou. Não deveriam ter continuado. Dr. Raul girou lentamente o rosto em direção a Clara. Você tem histórico de cirurgias quando bebê? Alguma intervenção incomum? Clara piscou, confusa. Não que eu saiba. Augusto fechou os olhos. Você passou por um procedimento experimental logo após nascer. Você estava com complicações sérias na coluna. A médica que poderia salvar sua vida era... sua mãe. Eu deixei. Ela disse que podia curar. E curou. Só que... A voz dele falhou. Eu não sabia que havia riscos tardios. Clara levou as mãos à cabeça. A dor nas costas pulsou com tanta força que suas pernas cederam por um instante, e Lourdes correu para ampará-la. Pai, você deixou ela experimentar em mim? Era isso ou perder você? Augusto gritou, com desespero verdadeiro. Eu fiz o que pude, e eu nunca imaginei que algo pudesse despertar depois de tantos anos. Dr. Raul colocou a mão no ombro de Clara. A estrutura interna pode estar ativando. Clara sentiu uma onda de terror puro. Ativando? Para quê? O médico não respondeu, porque a verdade era clara demais nos olhos dele. Ele também não sabia. E antes que alguém pudesse dizer qualquer coisa, Clara sentiu algo dentro dela se mover, de verdade. Não um latejo, não uma pressão, um movimento definido, vivo. Ela arfou, segurando-se no braço de Lourdes, enquanto lágrimas escorriam sem controle. Tem alguma coisa acordando dentro de mim. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pela respiração tremida de Augusto, pela expressão horrorizada de Dr. Raul e pelo medo absoluto que tomou conta de Clara. E naquele instante, todos entenderam. Aquela sala nunca deveria ter sido aberta. Mas agora já era tarde demais. O ar do laboratório parecia mais pesado, denso, quase sólido. Cada partícula suspensa parecia vibrar com a mesma frequência do medo que se instalava no coração de todos. Clara ainda estava ajoelhada, apoiada em Lourdes, sentindo o eco do movimento que acabara de surgir dentro de si. Não era dor, não era pressão, era movimento real, definido, e isso mudava tudo. Doutor, Raul aproximou-se imediatamente, com o rosto sério, mas com a voz extremamente calma. O tipo de calma que só aparece quando até o profissional está com medo. Clara, olhe para mim, ele pediu, apoiando as mãos nos ombros dela. Descreva exatamente o que sentiu. Ela respirou fundo, tremendo, tentando encontrar palavras para explicar o inexplicável. Foi como engoliu seco, como se algo se esticasse por dentro, como se tivesse articulado. Eu senti partes. Augusto ficou branco como papel.
Lourdes apertou a mão da menina mais forte do que pretendia. Dr. Raul se afastou um passo, absorvendo aquilo. Isso confirma que a formação tem estrutura própria, ele murmurou quase para si mesmo, e está ativa. Ativa? Augusto repetiu com a voz embargada. Isso é um tumor? Uma malformação? Tumores não. Se mexem com propósito. O médico respondeu, olhando diretamente para ele. A resposta fez Clara estremecer violentamente. Ela fechou os olhos por um instante, tentando estabilizar a respiração, mas a sensação ainda estava lá. Aquela presença interna, aquela coisa que pulsava como se tivesse vontade própria. Isso não devia estar acontecendo. Augusto repetiu para si mesmo, como se pudesse fazer o universo ouvir e voltar atrás. Sua mãe disse que tinha finalizado os testes, que tudo era seguro, que você estaria bem. Clara olhou para ele com lágrimas acumuladas. Pai, o que exatamente ela colocou na minha coluna? Ele vacilou. Por longos segundos, não respondeu. E então, lentamente apontou para a caixa metálica que acabara de abrir sobre a bancada. A caixa estava cheia de pastas antigas, etiquetas quase apagadas e pequenos frascos com fragmentos endurecidos, como restos de experimentos fossilizados pelo tempo. Havia fotografias, radiografias e páginas repletas de cálculos, diagramas e desenhos anatômicos minuciosos. Clara observou com crescente pavor quando Augusto retirou de dentro da caixa uma pasta marcada com um número. Projeto R09. Dr. Raul abriu a pasta com cuidado e seus olhos percorreram as páginas com rapidez experiente. Mas conforme lia, a expressão dele mudava. Primeiro concentração, depois espanto, depois puro horror. Meu Deus! Ele sussurrou. O que está escrito aí? Augusto perguntou. O médico virou a pasta para ele. Havia uma imagem central que parecia saída de um pesadelo científico. Uma coluna infantil com extensões ósseas modificadas, quase como um segundo eixo dorsal incompleto. A anotação ao lado dizia: estrutura auxiliar, crescimento programado, ativação tardia. Clara sentiu o estômago afundar. Ativação tardia, ela repetiu. Dr. Raul virou a página. Sua mãe estava desenvolvendo um protocolo experimental de reforço estrutural para crianças com problemas graves na coluna. O médico explicou. Um tipo de coluna auxiliar. Uma estrutura semicrescida, projetada para se fundir ao desenvolvimento natural da criança e substituir partes danificadas. Isso parece bom, Augusto disse num fio de voz. Era para salvar vidas. Sim, mas... Raul continuou, com as mãos trêmulas. Esse tipo de experimento só seria seguro se todas as células estivessem inativas. Sem possibilidade de estímulo tardio, e pelo que vejo aqui, ele puxou outra página. Seu corpo recebeu uma dose incompleta de bloqueadores. Clara arregalou os olhos. Bloqueadores? De quê? O médico não respondeu imediatamente. Ele se abaixou até ficar na altura dela, olhando nos olhos da jovem. Bloqueadores de crescimento da estrutura auxiliar. Sem eles, ele inspirou fundo. Essa estrutura poderia se desenvolver de maneira autônoma. Anos depois. Clara levou a mão à boca, horrorizada. Quer dizer que isso estava em mim desde bebê? Sim, Raul disse. E agora está despertando. Augusto balançou a cabeça desesperado. Isso não era para acontecer. Sua mãe me garantiu. Ela disse que tinha tudo sob controle, que a estrutura era pequena, passiva e desapareceria sozinha. Raul apontou para outro documento. Ela não finalizou o processo. Aqui diz que ela interrompeu a aplicação dos bloqueadores por motivos não especificados. Clara olhou para o pai. E você nunca mexeu nessas coisas? Não, ele respondeu imediatamente.
Eu travei essa sala porque não queria que ninguém mexesse. Nunca soube como interpretar essas pastas. Prometi a mim mesmo que deixaria tudo isso enterrado, porque perder sua mãe foi traumático demais. Ela trabalhava tanto, e uma semana antes de morrer, ela passou dias inteiros aqui. O silêncio caiu pesado. Clara sentiu algo se contrair em suas costas, como se a coisa dentro dela respondesse ao nervosismo do ambiente. Está se mexendo de novo, ela sussurrou. Lourdes apoiou a menina com cuidado. Senhor, precisamos tirar ela daqui. Esse ambiente não está ajudando, a faxineira disse. Dr. Raul concordou. Precisamos estabilizar ela, e rápido. Mas antes que pudessem sair, Clara olhou novamente para a parede. Havia outra imagem ali, maior, parcialmente encoberta por folhas soltas. Quando ela puxou o papel para o lado, seu coração parou por um instante. Era uma radiografia de um bebê com uma pequena estrutura óssea extra, no mesmo lugar que ela. Sou eu, Clara sussurrou com lágrimas escorrendo. Isso era eu. Lourdes abraçou seus ombros. Augusto sentou-se em uma cadeira antiga, levando as mãos ao rosto. Eu deveria ter destruído tudo. Eu não sabia. Mas Raul ainda examinava algo no canto da sala. Um cofre menor, parcialmente escondido sob um amontoado de instrumentos. Ele puxou, limpou a poeira, bateu o código, o mesmo da caixa metálica. Funcionou. Dentro havia apenas um item, um pequeno frasco com um líquido transparente e uma etiqueta escrita à mão. Inibidor final. Usar apenas em caso de ativação espontânea. Clara arregalou os olhos. Isso pode parar o crescimento? Raul analisou o frasco contra a luz. Talvez, mas... Sua expressão ficou sombria. Não há instruções. Não há dosagem. E não sabemos os efeitos colaterais. Augusto se levantou. Então não vamos usar isso. Sem risco. Sem improviso. Não quero perder minha filha também. Mas Clara interrompeu, com a voz fraca, porém firme. E se eu morrer? Se não usar? Ninguém respondeu, porque todos sabiam que era uma possibilidade real. Ela sentiu a protuberância se mexer novamente, desta vez um movimento mais forte, mais claro, como um empurrão interno. Ela gritou, "Ah, meu Deus!" Lourdes segurou-a, desesperada. "Está crescendo!" Ela disse apavorada. "Eu consigo ver a pele levantar mais." O desespero tomou conta. O médico analisou rapidamente. "Temos poucas horas, talvez menos. Se continuar assim, a pele vai se romper. E o que estiver por dentro vai sair." Clara chorava, desesperada. "O que eu faço? O que eu faço?" Raul olhou para o frasco, para Clara, para Augusto, para a sala. E então disse a frase que congelou todos. "A resposta está aqui dentro. Alguém, antes de morrer, deixou esse frasco para você." "Mas por quê?" Clara olhou ao redor, sentindo a respiração falhar. E naquele instante, ela viu uma última anotação na parede, escrita pela própria mãe. Se a estrutura despertar, ela estará mais perto da verdade. Um novo arrepio tomou Clara por completo. A verdade que sua mãe deixou, a verdade que todos temiam, o que estava crescendo nas costas dela, não era apenas um experimento, era uma mensagem, e estava prestes a se revelar. A manhã seguinte amanheceu pesada na mansão Salvatore. O sol brilhava do lado de fora, mas dentro da casa era como se uma nuvem tivesse estacionado sobre cada parede, cada corredor, cada passo. Lara acordou sentindo novamente a estranha pressão nas costas, uma sensação que não era dor, mas algo mais profundo, como se uma força invisível estivesse alojada ali dentro, algo que pulsava de tempos em tempos, como se respondesse às emoções dela. Era diferente, inexplicável, e começava a assustá-la mais do que no primeiro dia. Ela se levantou devagar, evitando fazer movimentos bruscos,
tentando ignorar a sensação de que algo se mexia sob a pele. Ao se olhar no espelho, notou as mesmas marcas avermelhadas, mas agora havia algo novo. Pequenos pontos escuros ao redor das manchas, como se estivessem desenhando um contorno. Parecia uma espécie de mapa. Um mapa que ela nunca pediu para carregar. Lara respirou fundo, tentando não entrar em pânico. Sua mente ainda estava cheia das palavras de Helena, a faxineira, que na noite anterior a aconselhara a não contar nada ao pai até entenderem melhor o que estavam enfrentando. Mas como esconder algo assim? Como fingir normalidade quando sentia que havia algo literalmente crescendo nas suas costas? Antes que pudesse formular uma resposta para si mesma, alguém bateu na porta. Lara? Era a voz da faxineira, sempre suave, sempre cuidadosa, como se soubesse exatamente quando ela estava prestes a desmoronar. Posso entrar? Lara abriu a porta devagar e Helena entrou carregando uma bandeja de café da manhã simples, frutas, torradas e uma xícara de chá. Não era o tipo de luxo costumeiro da mansão, mas era algo que Helena preparava quando queria transmitir conforto. Assim que viu Lara, Helena franziu o senho. As marcas mudaram de novo. Lara engoliu seco. Eu sei. Está pior, não está? Não sei se pior é a palavra, respondeu Helena, se aproximando e observando com atenção. Mas certamente está mais definido. Lara se virou de costas, deixando que a mulher observasse as manchas. Helena tocou os pontos escuros com a ponta dos dedos, e a jovem sentiu uma onda quente percorrer sua espinha. Não era dor, era quase como se o próprio corpo reagisse ao toque dela. Lara se afastou instintivamente. Desculpa, murmurou Helena. É que isso não está normal. E cada dia que passa parece ganhar forma. Lara se sentou na cama, abraçando os próprios braços, tentando conter o tremor. Helena, você acha que isso tem a ver com aquela sala no porão, aquela que era da minha mãe? A expressão de Helena mudou. Ficou séria, quase sombria. Acho que tudo nessa casa tem a ver com sua mãe, Lara. E acho que seu pai sabe mais do que diz. A jovem sentiu um arrepio. Já desconfiava disso, mas ouvir alguém dizer em voz alta tornava tudo mais real e mais assustador. Você vai ter que me ajudar, disse Lara, firme, mesmo com a voz trêmula. Eu vou, garantiu Helena. Mas antes precisamos fazer algo. O quê? Eu quero ver as marcas de novo, mas à luz do sol. Talvez revelem algo que a iluminação do quarto não mostra. Lara hesitou, mas concordou. Foram até a sacada do quarto, onde a luz do sol iluminava tudo com clareza. Quando Helena examinou as costas dela ali, seus olhos se arregalaram. Meu Deus! Sussurrou. Elas estão se conectando. Como assim? Perguntou Lara, virando-se parcialmente para tentar olhar. Olha, disse Helena, pegando o celular e tirando uma foto. Veja você mesma. A imagem mostrava exatamente o que ela temia. As manchas não eram mais isoladas. Agora formavam linhas irregulares, como se algo estivesse desenhando uma forma por baixo da pele. Não dava para entender o que era, mas parecia grande, orgânico, vivo. O coração de Lara acelerou. E ela sentiu novamente a sensação quente correndo pela coluna, mas desta vez mais forte, como se algo dentro dela tivesse respondido à visão. Não quero mais isso, sussurrou Lara, a voz quebrada. Eu não aguento. Helena segurou suas mãos, firme, transmitindo segurança. Vamos descobrir o que está acontecendo, mas precisamos de alguém. Alguém que esteve aqui antes, alguém que conheceu sua mãe e sabia o que ela fazia naquela sala secreta. Você conhecia minha mãe, lembrou Lara. A faxineira desviou o olhar. Não tanto quanto aqueles que trabalhavam diretamente com ela. Havia uma mulher, sua mãe a chamava de Doutora Clara. Ela vinha aqui às escondidas,
Sempre de noite, sempre quando seu pai viajava. Lara sentiu um frio na espinha. Você sabe onde ela está agora? Helena suspirou. Sei como encontrá-la, mas isso não vai ser fácil. E seu pai? Não pode saber, não ainda. A jovem assentiu. Não confiava totalmente no pai, e isso a corroía por dentro, mas era a realidade. Helena então ouviu passos vindo pelo corredor. Reconheceu o som imediatamente. Passos firmes, pesados, decididos. É seu pai, murmurou. Ele não pode ver suas costas nesse estado. Num impulso rápido, Helena puxou Lara para dentro do closet, fechando a porta de leve. Segundos depois, a porta do quarto se abriu. Lara, chamou Enrico Salvatore, a voz grossa e cansada. Está acordada? Helena colocou o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Lara, repetiu ele mais perto. A jovem prendeu a respiração. Podia ouvir o pai caminhando pelo quarto, abrindo portas, suspirando alto. A tensão cresceu ainda mais quando ele parou bem em frente ao closet. Por um instante, Lara acreditou que ele abriria a porta. Sentiu seu coração quase saltar do peito. Mas então ele apenas murmurou. Espero que você esteja bem, minha filha. A voz dele estava pesada, quebrada de uma maneira que Lara nunca tinha ouvido antes. Parecia culpa. Quando os passos dele finalmente desapareceram, Helena abriu a porta devagar. Ele sabe, disse a faxineira, com uma certeza que Lara não queria que fosse verdade. Seja lá o que estiver acontecendo com você, seu pai sabe de onde isso veio. Lara sentiu as pernas falharem. Então por que ele não me conta? Helena respirou fundo. Porque a verdade assusta até os adultos, Lara. Às vezes, principalmente eles. A jovem sentiu o peso das palavras penetrar fundo, mais fundo até do que aquela sensação estranha nas costas. Ela não estava apenas enfrentando algo desconhecido, estava enfrentando segredos de uma família que ela nunca soube que existiam. E quanto mais descobria, mais percebia que estava no centro de algo enorme, algo que não escolheu, mas que agora fazia parte dela. Helena segurou sua mão novamente. Vamos nos encontrar com essa doutora Clara, hoje à noite. Lara assentiu, mesmo tremendo por dentro. Porque uma coisa era clara, o que quer que estivesse crescendo em suas costas. Não estava ali por acaso. A noite caiu rapidamente sobre a mansão Salvatore, tingindo os corredores de tons alaranjados e roxos. Mas dentro do coração de Lara, a escuridão era ainda mais densa. Cada passo que dava ao lado de Helena parecia mais pesado que o anterior. O frio da brisa noturna atravessava a pele, mas nada se comparava à sensação que pulsava em suas costas. Algo vivo, consciente, crescente. Helena manteve-se à frente, guiando Lara por ruas silenciosas da cidade. Cada sombra parecia observá-las, e o farol distante de um carro que passava provocava reflexos nos prédios que lembravam olhos curiosos, atentos. Lara tentava respirar fundo, tentando ignorar a presença que parecia se mover de forma independente em seu corpo, mas cada passo lembrava-lhe de sua vulnerabilidade. Lara, você está bem? Helena perguntou, a voz baixa, firme, mas carregada de preocupação. Se sentir dor ou fraqueza, me avise imediatamente. Estou tentando, respondeu Lara, apertando os dentes. Mas está difícil. É como se ela estivesse me testando. Helena assentiu, sem precisar de mais explicações. Sabia exatamente o que isso significava. A estrutura interna, como o Dr. Raul descrevera, estava despertando. Não era apenas crescimento, era adaptação, resposta a estímulos, talvez até consciência. Chegaram a um prédio antigo, discreto, escondido entre lojas fechadas. A fachada era modesta, quase invisível na noite, mas Helena abriu a porta com uma chave antiga e elas entraram em um corredor estreito iluminado por lâmpadas fracas.
O ar tinha cheiro de livros velhos, álcool e algo mais que Lara não conseguia identificar. Químico, metálico, peculiar. Estamos quase lá, murmurou Helena, guiando-a até uma porta simples, sem identificação. Doutora Clara pediu para não usar sinais exteriores. Não podemos chamar atenção. Lara respirou fundo. Cada passo a fazia estremecer. Não só pelo medo do desconhecido, mas também pela sensação da coisa em suas costas, que parecia reagir a cada movimento, mexendo-se em sintonia com sua ansiedade. Ela se virou levemente para observar Helena, buscando força. "Você acha que ela vai conseguir me ajudar?" perguntou. "Ela sabe mais do que qualquer médico vivo sobre o que sua mãe fez." Helena respondeu com convicção. "E se alguém pode parar isso, é ela." A porta rangeu quando Helena a abriu. Um aroma forte de substâncias químicas tomou o ar, e a luz dentro da sala iluminou prateleiras cheias de frascos, documentos e instrumentos médicos antigos. No centro da sala estava uma mulher alta, de cabelos escuros presos em um coque, óculos grandes e expressão séria. "Vocês devem ser Lara e Helena", disse a mulher com uma voz firme, mas não sem uma nota de gentileza. "Entrem. Rápido. Preciso examinar a situação." Lara sentiu um frio percorrer a espinha. A doutora... Clara não era apenas um médico. Parecia ser alguém que entendia profundamente a ciência, a anatomia e algo mais. Ela conhecia a vida da mãe de Lara de forma que parecia pessoal, quase íntima. "Doutora Clara", começou Helena. Lara começou a sentir movimentos internos. A estrutura está se ativando. A doutora... Clara aproximou-se, analisando cuidadosamente a postura de Lara. Suas mãos experientes tocaram a pele nas costas da jovem, e Lara sentiu novamente a onda quente de movimento. A especialista não recuou. Pelo contrário, inclinou-se ainda mais para sentir os detalhes. "Sim", murmurou doutora Clara, "é exatamente o que imaginei." Ela estava adormecida, esperando o estímulo certo, e parece que agora esse estímulo aconteceu. Olhou para Lara. "Me diga tudo o que sentiu." Lara respirou fundo, tentando articular a experiência impossível. "É como se algo estivesse acordando por dentro", disse ela, a voz baixa e trêmula, "como se tivesse consciência. Mexe sozinha, reage ao meu medo e dói, às vezes de repente." Doutora Clara franziu o senho, anotando cada palavra. "Interessante", murmurou. "Não é comum que estruturas assim apresentem movimentos voluntários. Isso sugere que sua mãe fez algo ainda mais avançado do que pensei. Talvez uma forma de sinapse artificial." Helena engoliu seco. "O que isso significa?" perguntou quase em sussurro. Doutora Clara olhou diretamente para Lara. "Significa que você não tem apenas uma estrutura óssea." Pausou, escolhendo as palavras com cuidado. "Você tem um sistema vivo dentro de você, programado para evoluir sozinho. Ele está despertando, e quando acorda, ele aprende." Lara sentiu o sangue gelar. "Aprende?" perguntou quase sem fôlego. "Aprende o quê? Tudo que sentir, tudo que for exposto." Doutora Clara respondeu com um toque de solenidade. "Ele imita, se adapta, fortalece, mas também pode reagir de forma imprevisível." "Reagir de forma imprevisível?" Helena repetiu, a mão apoiada no ombro de Lara. "Mas sim", disse doutora Clara, "e é exatamente por isso que precisamos agir rápido." Ela abriu uma mala cheia de frascos, seringas e pequenos instrumentos cirúrgicos. "Existe um inibidor. Deve ser administrado com precisão extrema. Um erro e... bem, ninguém pode prever a reação completa dessa estrutura." O coração de Lara acelerou e a sensação de peso em suas costas se intensificou. A coisa lá dentro parecia mais consciente do que nunca, como se estivesse respondendo à tensão no ambiente.
Cada músculo dela se contraiu e ela sentiu o movimento interno aumentar. Eu preciso disso, disse a voz firme apesar do medo. Eu não posso esperar. Se isso continuar, vai me machucar ainda mais. Doutora Clara assentiu, pegando o frasco com o líquido translúcido. Você tem coragem, disse calmamente. Mas é bom. Precisamos da sua coragem para controlar o que sua mãe começou. Lara respirou fundo, sentindo a presença interna em suas costas pulsar, quase reconhecendo que agora estava diante de alguém que poderia ajudá-la. Então, vamos fazer isso agora? Perguntou. Sim, respondeu doutora Clara. Mas prepare-se. Não será fácil. Isso vai doer e você sentirá cada reação. Lara fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade, do medo e da esperança se misturarem. A força dentro dela se mexeu novamente, mais intensa, como se reconhecesse o desafio. E naquele instante, ela entendeu. O que estava crescendo em suas costas não era apenas algo físico, era uma parte de sua história, de sua mãe, de sua família. Uma herança viva que precisava ser controlada, ou poderia destruí-la. A noite parecia mais escura dentro do laboratório da doutora Clara do que qualquer sombra do corredor da mansão. Lara estava deitada sobre uma maca acolchoada, a respiração irregular, os olhos arregalados e o corpo completamente tenso. Cada músculo dela parecia reconhecer que algo dentro dela se movia, pulsava, respirava, quase como se tivesse vontade própria. A estrutura óssea, como descrita, não estava mais apenas ativa, estava consciente, e Lara sentia cada mínimo movimento, cada estiramento interno. Helena permanecia ao lado, segurando a mão da jovem com força. A presença dela era a âncora de Lara, algo que a mantinha conectada ao mundo real, enquanto algo desconhecido lutava para despertar dentro de seu corpo. Lara, respire fundo, disse doutora Clara, segurando o frasco do inibidor translúcido. A luz da lâmpada refletia no líquido, tornando-o quase hipnotizante. Isso vai doer e você vai sentir cada reação da estrutura, mas é necessário. Se não fizermos agora, ela vai evoluir por conta própria. Estou pronta, respondeu Lara, embora sua voz estivesse trêmula. Faça logo. Doutora Clara assentiu, preparando uma seringa com a precisão de quem sabia que qualquer erro poderia ser catastrófico. O líquido parecia comum, mas ela sabia que carregava um poder que poderia frear a consciência que habitava as costas da jovem. Lara, continuou doutora Clara, quando eu aplicar o inibidor, você vai sentir uma pressão interna. Não se assuste. É a estrutura reagindo. Precisa entender que você controla o que ela pode ou não fazer. Lara fechou os olhos, sentindo o movimento dentro de si crescer, pulsar com mais intensidade, quase como se estivesse antecipando o momento. Cada ondulação interna parecia seguir o ritmo de sua respiração, tornando impossível ignorá-la. Respire, Helena sussurrou. Eu estou aqui. A agulha entrou devagar. Lara gemeu baixo quando sentiu o líquido penetrar em sua pele. Instantaneamente, a pressão dentro dela aumentou, seguida por uma sensação estranha, como se braços invisíveis se estivessem esticando para fora da coluna. Ela gritou, involuntariamente. Mas doutora Clara manteve o ritmo, administrando a dose com extrema paciência. Isso é normal, disse a médica, sem desviar os olhos do frasco e da seringa. Ela está reconhecendo o agente como algo que pode controlar seu crescimento. Lara sentiu um calor subir pela espinha, seguido de um formigamento intenso. A coisa dentro dela se contorcia, respondendo ao líquido, mas não recuava completamente. Pelo contrário, parecia resistir, testar os limites do controle que agora lhe era imposto. Mais um pouco, murmurou doutora Clara. Está quase completo. O tempo parecia se estender infinitamente. Cada segundo era uma eternidade de dor e medo.
Lara segurava as mãos de Helena com força, suas unhas cravando na pele da mulher. O corpo dela tremia, não apenas pelo inibidor, mas pela sensação de estar diante de algo que nem a ciência compreendia completamente. "Está fazendo efeito?" Helena perguntou, a voz tremendo. "Ainda parcialmente", doutora Clara respondeu. "Mas ela está começando a entender que não pode crescer sem limites, está consciente do comando externo." A estrutura dentro de Lara parecia hesitar, como se estivesse aprendendo a se adaptar ao controle que o inibidor oferecia. Uma sensação de movimento intenso percorreu toda a coluna, seguida por uma onda de frio e calor alternados, deixando a jovem exausta, mas viva. "Aguente firme", disse doutora Clara. "Estamos quase lá." Quando a última dose foi administrada, Lara sentiu o movimento diminuir gradualmente. A pressão nas costas começou a se estabilizar, embora o corpo ainda estivesse em alerta. Ela arfou, os olhos marejados, o corpo suado, mas sentiu uma estranha sensação de alívio. A coisa dentro dela ainda estava lá, mas agora reconhecia limites, regras. "Conseguimos", disse doutora Clara, com uma expressão de cansaço misturado com alívio. "A estrutura está estabilizada, pelo menos por enquanto." Lara olhou para as próprias costas e sentiu pela primeira vez em dias que havia controle. Mas também sabia que o perigo não havia acabado. Aquela entidade viva dentro dela era poderosa, adaptativa, consciente, e a qualquer momento poderia testar novamente os limites. "Isso é apenas o começo", Helena sussurrou, segurando as mãos de Lara. "Você precisa se preparar para o que vem a seguir." Lara assentiu, ainda ofegante, entendendo finalmente que sua vida jamais seria normal. A herança de sua mãe, a estrutura viva em suas costas, era tanto um presente quanto uma maldição. E a cada dia, ela sentiria mais profundamente a presença dela, como se cada pulsação interna fosse uma lembrança constante de que estava ligada a algo maior, desconhecido e perigoso. Enquanto se recuperava, doutora Clara começou a explicar os próximos passos, mostrando diagramas e anotações antigas, alertando sobre possíveis reações futuras. Lara ouvia, absorvendo cada palavra, sabendo que o controle era temporário. A consciência dentro dela estava alerta, aprendendo, adaptando-se. E no silêncio do laboratório, enquanto a noite avançava e a cidade dormia, Lara compreendeu que havia atravessado uma fronteira. Uma linha que separava o humano do desconhecido, a vida normal da sobrevivência consciente. Ela estava viva. Mas o que crescia dentro dela ainda tinha muito a ensinar, e não sabia se ela estava pronta para aprender. O amanhecer trouxe uma luz fraca sobre a cidade, mas não iluminou os pensamentos de Lara. Cada raio de sol que atravessava a janela parecia ressaltar a presença constante em suas costas. A estrutura viva, agora parcialmente controlada pelo inibidor, pulsava com uma regularidade estranha, quase como se estivesse respirando junto com ela. Lara sentia cada movimento interno, cada reação, como se estivesse em sintonia com algo que era parte dela e, ao mesmo tempo, completamente desconhecido. Ela permaneceu na sala da doutora Clara, sentada em uma cadeira acolchoada, enquanto Helena preparava chá quente e a médica revisava notas antigas. O ar estava impregnado de química, livros, papéis e uma sensação de alerta constante. "Precisamos monitorar cada reação", disse doutora Clara, ajustando a seringa com precisão. O inibidor funcionou parcialmente, mas se a estrutura continuar a aprender e adaptar-se, podemos ter efeitos inesperados. Lara respirou fundo, tentando se manter calma. Cada movimento interno era uma lembrança de que aquela entidade não era apenas física, era inteligente. Um pensamento a perturbava. E se ela pudesse decidir por conta própria? "Você está sentindo algo diferente hoje?" perguntou Helena preocupada. "Alguma dor, formigamento?" "Não",
Não exatamente, respondeu Lara, olhando para as próprias mãos. Mas sinto que ela está observando, como se estivesse testando meus limites. Doutora Clara assentiu lentamente. Isso é esperado. Estruturas assim respondem ao ambiente, aprendem com estímulos externos e internos. Se você demonstrar medo, ela aprende medo. Se você mostrar força, talvez aprenda força. Lara fechou os olhos. Uma onda de ansiedade percorreu suas costas, e ela sentiu a estrutura se contrair, quase como uma respiração profunda e calculada. Cada músculo dela reagia a algo que não era totalmente dela. Isso significa que posso treiná-la? Perguntou Lara, a voz baixa, quase sussurrada. Em teoria, sim, disse doutora Clara. Mas lembre-se, estamos lidando com algo vivo, algo que não pensa como nós. A estrutura possui padrões de comportamento, respostas adaptativas e inteligência própria. Não é previsível. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e inquietante. Lara sentiu novamente a pressão nas costas, mais forte desta vez, quase como se quisesse se comunicar. Um arrepio percorreu sua coluna e ela engoliu seco. Ela quer se mostrar, murmurou Helena, observando cada reação. Veja como se move quando você se concentra. Lara olhou para a parede, onde estavam pendurados diagramas da coluna e fotos de experimentos antigos de sua mãe. Algo nos desenhos parecia familiar, quase como se a própria estrutura tivesse sido projetada para responder a padrões visuais, a estímulos específicos. Pai nunca me disse, começou Lara, a voz falhando, sobre os experimentos da minha mãe. Ele sempre me protegeu, mas talvez tenha medo de mim agora. Não é você que ele teme, respondeu doutora Clara, ajustando os óculos. É o que está dentro de você. As palavras dela caíram como pedras. Lara engoliu em seco, sentindo a pressão se intensificar novamente. Algo dentro dela se movia de maneira mais complexa, quase calculada. E a jovem começou a perceber pequenas protuberâncias, como tentáculos ósseos que se ajustavam sob a pele. Está acontecendo de novo, sussurrou Lara. Ela se mexe sozinha. Doutora Clara aproximou-se, examinando cuidadosamente. Sim, está respondendo ao seu medo, à sua tensão. Precisamos criar um protocolo de estímulos positivos. Você precisa controlar a estrutura e não apenas reagir a ela. Helena segurou suas mãos firmemente. Lara, você consegue. Olhe para mim, respire, concentre-se, não tenha medo. Mostre a ela que você está no comando. Lara fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu o movimento dentro de suas costas se intensificar, mas dessa vez tentou não reagir com medo. Concentrando-se em seu próprio ritmo, tentou guiar a entidade. A pressão começou a ceder e um formigamento suave percorreu suas costas, quase como um reconhecimento. Muito bem, murmurou doutora Clara. Mas ainda não é suficiente. Ela precisa aprender a obedecer a comandos específicos. Isso exigirá tempo, paciência e disciplina. Lara abriu os olhos. Por um instante, sentiu uma conexão profunda. Algo que não podia ser explicado apenas pela biologia ou ciência. Era como se sua mãe, de alguma forma, tivesse deixado uma parte de si ali. Uma mensagem viva, pulsante, exigindo atenção, cuidado e entendimento. Então, isso é só o começo, disse Lara, a voz firme agora, cheia de determinação. Não importa o que venha. Eu vou aprender a controlá-la. Isso mesmo, Helena respondeu sorrindo levemente, mas com preocupação. Mas lembre-se, ela aprende rápido. Cada erro seu será registrado dentro dela. Doutora Clara olhou para Lara com seriedade. E há algo mais. Ela retirou da prateleira um caderno pequeno, velho e gasto. Sua mãe deixou registros completos sobre a estrutura, sobre como ela se desenvolve, como reage a estímulos e possíveis efeitos colaterais. Mas nem tudo está claro.
Alguns trechos estão codificados, provavelmente para evitar que caíssem em mãos erradas. Lara pegou o caderno, sentindo o peso físico e simbólico do legado de sua mãe. Era mais do que ciência, era uma responsabilidade, um desafio que ela jamais imaginara enfrentar. Eu vou ler, disse firme. Vou entender tudo, cada detalhe, cada movimento, cada reação. Doutora Clara assentiu. Então começamos o treinamento amanhã. Ela precisa aprender que você é a comandante e que você não vai se render. Lara olhou para suas costas no espelho antigo, ainda marcadas, ainda vivas. A entidade respirava junto com ela. E pela primeira vez, Lara sentiu que não estava apenas sobrevivendo. Ela estava prestes a dominar algo maior do que qualquer medo que já tivera. E naquela noite silenciosa, com a lua refletida nas janelas do laboratório, Lara compreendeu que o verdadeiro teste não era sobreviver à estrutura. Era aprender a governá-la. Porque de agora em diante, o que crescia dentro dela não apenas reagia. Estava pronta para aprender. E aprender com Lara. O sol mal havia surgido sobre a cidade. Mas Lara já estava acordada, com o caderno da mãe apoiado sobre os joelhos e as mãos firmemente agarrando a caneta. Cada página parecia carregar uma mistura de ciência avançada, experimentos inacabados e mensagens codificadas, como se a própria mãe soubesse que algum dia a filha precisaria interpretar aquilo. O corpo de Lara ainda reagia à estrutura em suas costas. O inibidor havia estabilizado parcialmente a atividade, mas cada vez que respirava fundo, sentia pequenos movimentos, quase imperceptíveis, como dedos invisíveis explorando a coluna. Ela fechou os olhos e respirou devagar, tentando sentir cada pulsação e aprender a controlá-la. Concentre-se, disse Helena sentada ao lado, observando cada expressão de Lara. Você precisa sentir o ritmo dela, não apenas reagir. Eu sei, respondeu Lara, a voz baixa, determinada. Mas é difícil. Ela sente tudo. Cada medo, cada hesitação. Helena assentiu. Exatamente. Então não tenha medo. Transforme cada sensação em comando, não em reação. Lara respirou fundo mais uma vez e, pela primeira vez, tentou algo que nunca tinha feito: visualizar a entidade interna. Ela fechou os olhos e imaginou uma figura esquelética, mas maleável, acompanhando cada movimento de sua própria coluna. Lentamente, começou a concentrar-se em guiar a presença, direcionando cada pulsação para sincronizar com sua respiração. No início, nada aconteceu. Um pequeno formigamento percorreu suas costas, mas a estrutura parecia resistir, testar os limites do comando. Lara respirou fundo, mais fundo, e insistiu, repetindo mentalmente: Você segue meu ritmo. Você obedece. A princípio, a sensação era mínima, mas então, gradualmente, os movimentos internos começaram a se alinhar. Cada ondulação parecia ecoar o comando que ela estava transmitindo. Lara abriu os olhos, surpresa. Pela primeira vez, sentiu que havia uma conexão, um elo silencioso e inexplicável entre ela e a estrutura. Está funcionando, murmurou Helena maravilhada. Mas ainda é instável. Doutora Clara, observando atentamente, aproximou-se. Excelente! Mas não se deixe enganar, advertiu. Ela está apenas respondendo ao estímulo inicial. Se você vacilar, mesmo por um segundo, a consciência interna pode reagir de maneira imprevisível. Lara assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. Cada movimento seu, cada pensamento, podia ser refletido naquilo que crescia dentro dela. A sensação de poder era fascinante, mas também aterrorizante. Vamos intensificar, disse doutora Clara, ajustando pequenos sensores e aparelhos que monitoravam o ritmo da estrutura. Precisamos registrar cada resposta, cada adaptação,
Só assim saberemos até onde ela pode ir e como manter o controle. Lara respirou fundo e começou a experimentar movimentos mais complexos. Lentamente, inclinou o corpo para frente, depois para trás, girando levemente, cada gesto guiando a estrutura interna. O formigamento aumentou e a sensação de algo vivo dentro dela tornou-se mais intensa. Mas desta vez, ela não recuou. Continuou guiando, concentrando-se, comunicando mentalmente que o comando era dela. De repente, um estalo percorreu suas costas. Lara gritou, não de dor, mas de surpresa. A estrutura se movimentou em sincronia perfeita com seu comando, expandindo e contraindo, obedecendo a cada intenção. Helena e doutora Clara trocaram olhares, admiradas e apreensivas. Isso é... Começou doutora Clara, mas parou. Impressionante. Ela está realmente começando a reconhecer seu comando. Lara, ofegante, sentiu uma onda de êxtase misturada com medo. Pela primeira vez, tinha a sensação de que poderia não apenas sobreviver, mas dominar o que crescia em suas costas. Mas ainda há riscos, continuou doutora Clara. Cada tentativa tem limites. Se você exagerar ou perder o controle, a estrutura pode se expandir de forma imprevisível, causar dor ou até lesões internas. Entendi, disse Lara, tentando firmar a respiração. Mas se eu conseguir controlar completamente, posso usar isso a meu favor, certo? Em teoria, sim, respondeu doutora Clara, observando atentamente os movimentos registrados nos monitores. Mas não é apenas força física, é inteligência, adaptação, aprendizado. Você precisa entender que ela aprende com cada ação sua. Helena segurou a mão de Lara com firmeza. Você está fazendo história, disse suavemente. Nunca ninguém teve essa conexão antes. Lara sorriu, embora exausta. Cada movimento interno da estrutura agora parecia responder ao seu ritmo, e ela começou a perceber padrões. Pequenas contrações que indicavam alerta, movimentos mais suaves quando estava calma, respostas quase imediatas às emoções transmitidas por pensamentos e intenções. Isso é incrível, murmurou ela, quase para si mesma. Mas também é perigoso, doutora Clara assentiu. Sim, e o perigo aumenta a cada dia que passa. Ela está aprendendo rápido. Precisamos garantir que você não perca o controle, mesmo por um instante. Lara respirou fundo e olhou para o caderno de sua mãe. Cada palavra, cada desenho, cada anotação parecia agora mais vital do que nunca. A jovem compreendeu que não era apenas uma questão de sobrevivência, era uma questão de entender algo que transcendia a própria biologia, algo que sua mãe deixou para ela, uma herança viva que precisava ser domada, compreendida e controlada. Amanhã, disse doutora Clara, começaremos o próximo nível do treinamento. Movimentos mais complexos, estímulos externos, resistência. Se você conseguir manter o controle, poderá aprender não apenas a sobreviver, mas a se fortalecer. Lara olhou para suas costas no espelho antigo. A protuberância ainda estava lá, pulsando suavemente, mas agora com ritmo reconhecível, quase obediente. Ela sorriu pela primeira vez em dias, sentindo uma mistura de medo e poder, porque, pela primeira vez, sabia que tinha uma chance, e que a verdadeira batalha estava apenas começando. O laboratório estava silencioso, exceto pelo som ritmado da respiração de Lara e o leve zumbido dos equipamentos que monitoravam a estrutura em suas costas. A noite havia avançado e as sombras projetadas pelas lâmpadas dançavam nas paredes, criando formas que pareciam se mover junto com o próprio corpo da jovem. Cada passo, cada toque, cada respiração parecia fazer a entidade viva pulsar, reagir, adaptar-se. Lara, disse doutora Clara, aproximando-se com uma expressão grave.
Hoje será o teste final. Você precisa aplicar tudo o que aprendeu. Controle absoluto. Se vacilar, não sabemos como ela reagirá. Lara sentiu a presença interna se intensificar, como se estivesse ciente de que algo significativo estava prestes a acontecer. Um frio percorreu sua espinha, mas ao mesmo tempo uma determinação intensa se apoderou dela. Ela não era mais apenas uma vítima. Agora estava no comando, mas sabia que cada movimento errado poderia ter consequências. Estou pronta, disse firme. Faça o que precisar. Helena segurou sua mão, transmitindo força silenciosa. Lara respirou fundo e começou a sentir o movimento da estrutura. Cada contração, cada ondulação parecia responder à sua intenção. Ela fechou os olhos e mentalizou comandos simples. Siga meu ritmo. Obedeça. A princípio, os movimentos internos eram instáveis, desordenados. Mas então algo mudou. O ritmo começou a se alinhar com sua própria respiração, cada pulsação obedecendo à sua vontade. Doutora Clara observava atentamente os monitores, registrando cada variação, cada resposta adaptativa da estrutura. Excelente, murmurou. Ela está reconhecendo sua autoridade, mas agora precisamos testar estímulos externos. Lara abriu os olhos. A doutora Clara posicionou pequenos pesos e sensores sobre sua coluna, simulando movimentos que exigiriam que a estrutura se adaptasse rapidamente. Cada estímulo fazia a jovem estremecer, mas ela manteve o foco, controlando cada pulsação, cada reação interna. Muito bem, disse doutora Clara. Agora a parte mais difícil, resistência. Lara sentiu uma onda intensa percorrer suas costas. A protuberância viva parecia se expandir, testar limites, quase como se estivesse desafiando sua autoridade. A sensação era quase dolorosa, mas Lara não cedeu. Respirou fundo, concentrando-se totalmente, guiando mentalmente a estrutura. Para sua surpresa, ela começou a perceber padrões, movimentos que antes pareciam aleatórios, agora respondiam a estímulos específicos. A entidade estava aprendendo, mas também começava a aceitar o comando. Cada pulsação seguia o ritmo de sua mente. Cada contração refletia sua força de vontade. Está conseguindo, disse Helena com a voz embargada. Ela te obedece. Mas ainda não totalmente, corrigiu doutora Clara. Precisamos consolidar isso. Então, algo inesperado aconteceu. Uma onda de movimento percorreu toda a estrutura, como se estivesse testando Lara, explorando limites. A jovem sentiu um calor intenso subir pela coluna, uma mistura de dor e consciência viva. Ela gritou, mas não de medo, de desafio. Pela primeira vez, não estava apenas reagindo, estava interagindo, comunicando-se. Agora, ordenou doutora Clara. Controle absoluto. Lara fechou os olhos e visualizou a entidade como uma extensão de si mesma. Cada músculo interno, cada articulação óssea, cada pulsação respondia à sua intenção. A pressão nas costas aumentou, atingindo o ápice, e então, de repente, cessou. Um silêncio absoluto tomou conta do laboratório. A sensação de movimento foi substituída por uma leve vibração, como se a estrutura estivesse dormindo, mas consciente. Conseguiu, disse doutora Clara com uma mistura de espanto e alívio. Ela reconhece você como comandante. Lara abriu os olhos, ofegante, mas com um sorriso determinado. Pela primeira vez, sentiu controle completo sobre aquilo que a atormentava há dias. A presença interna agora não era mais uma ameaça. Era parte de sua própria força, um aliado silencioso. Isso é incrível, murmurou Helena, emocionada. Você fez o impossível. Lara olhou para o espelho antigo. As costas ainda tinham a protuberância, pulsando suavemente, mas agora em total harmonia com ela. Ela entendeu. Aquilo não era apenas uma herança científica de sua mãe. Era uma extensão da própria Lara,
algo que precisava ser compreendido, respeitado e treinado. Doutora. Clara, disse Lara, agora posso aprender a usar isso para proteger a mim e aos outros. Mas preciso saber a verdade. Por que minha mãe fez isso? Por que eu? A médica suspirou, olhando profundamente nos olhos da jovem. Sua mãe era visionária, disse. Ela sabia que você teria força, coragem e inteligência para lidar com isso. Esse projeto não era apenas ciência, era um legado. Ela deixou isso para você como proteção e como teste, para que você se tornasse mais forte do que qualquer adversidade que pudesse enfrentar. Lara sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. A mistura de dor, medo, superação e amor preenchia seu coração. Pela primeira vez, compreendeu que cada passo difícil, cada noite de sofrimento e cada movimento interno nas suas costas tinham um propósito: prepará-la para ser mais do que humana, para dominar algo que ninguém jamais controlou. Ela respirou fundo, sentindo o ritmo da estrutura. Cada pulsação agora estava sob seu comando, e pela primeira vez ela sorriu com confiança. Obrigada, mãe, sussurrou Lara, sentindo uma conexão profunda, quase espiritual, com a mulher que a havia preparado para isso. Obrigada por confiar em mim. E naquele momento, com o silêncio do laboratório, a lua refletindo sua luz nas paredes, Lara compreendeu que havia vencido o maior desafio de sua vida. A entidade viva dentro dela não era mais um perigo. Era uma extensão de sua própria força. Ela estava pronta, pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse. Porque agora, Lara não era apenas uma filha de milionário. Ela era comandante de algo vivo, poderoso e extraordinário, e nada jamais seria igual.